Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da sétima semana do tempo comum, nesse dia 23 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, temos uma atitude mesquinha dos discípulos de Jesus proibindo alguém de fazer o bem ao expulsar demônios. O mestre responde com uma frase que é expressão de tolerância cristã. Quem não está contra nós está a nosso favor. Quem faz o bem em nome de Jesus, mesmo não fazendo parte do seu grupo, é discípulo dele. Todo bem feito em favor de alguém é bem-vindo, venha de onde vier e de quem quer que seja. O nome de Jesus não é monopólio de uma comunidade ou grupo. De fato, vemos muitas pessoas fazendo bem, independentemente de pertencerem ou não a uma instituição religiosa. Sabemos que Deus age livremente sobre toda a realidade humana, também através de pessoas que não são cristãs. Deveríamos nos alegrar ao ver tudo o que acontece de bom em favor de alguém. Quem faz o bem é parceiro no projeto de Jesus. Querido irmão, querida irmã, esse Jesus não concordou com os discípulos que proibiram alguém de expulsar demônios em seu nome porque não era do grupo deles. E apresentou uma razão aparentemente simples. Quem não é contra nós está a nosso favor. Jesus está ensinando a seus discípulos atitudes muito importantes. Primeira, não cultivar um sentimento de exclusividade sobre a missão. Não somos proprietários, mas servidores de Deus. Segunda, cultivar a humildade que nos faz reconhecer que outros fora do nosso grupo também podem estar realizando bem a missão. Terceira, manter abertura de mente e de coração para possíveis colaborações, trabalhos em rede, parcerias com outros grupos e forças pastorais fora dos nossos quadros. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é cultivar atitudes de tolerância e colaboração no seu dia. E neste momento, reze comigo. Ó Jesus Mestre, o que de fato queres é que o bem se espalhe, que o reino de Deus se expanda e que a justiça seja logo implantada na sociedade. Essa é a tua missão e a dos teus discípulos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da sétima semana do tempo comum, nesse dia 23 de fevereiro, dia de São Policarpo, Bispo e Marte, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados. Primeira leitura, Tiago 4,
do versículo 13 a 17, retomar o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 40, rezar o Salmo 48. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da carta de São Tiago e a continuação da reflexão aplicada à vida. Caríssimos, e agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a prática do bem é algo fundamental na vida do cristão, ou pelo menos deveria ser. O último versículo da primeira leitura de hoje afirma categoricamente: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Será que sabemos fazer o bem? Temos consciência da importância de se fazer o bem? Quem faz o bem sente uma leveza na alma que não tem preço. Porém, quem faz o mal vive mal, pois sua alma pesa e falta-lhe a tranquilidade e a paz. Será que consegue dormir tranquilamente, tranquila, uma pessoa que sabe que está fazendo mal a outra? O bem não tem fronteiras. Ele pode e deve ser feito por qualquer pessoa, a qualquer hora e lugar. Não importa se pertencemos a este ou a aquele grupo, a esta ou a aquela comunidade, ou mesmo a esta ou a aquela religião. Aliás, o bem não tem religião. Mesmo as pessoas que se declaram sem religião fazem o bem. O bem é o único caminho que nos leva a Deus. O evangelho de hoje fala exatamente disso. Jesus ouve João dizer que proibiu uma pessoa que não fazia parte do seu grupo, que não era seguidora de Jesus, isto é, seu discípulo, de expulsar demônios em nome de Jesus. Ele a proibiu de fazer o bem porque essa pessoa não andava com eles. Cabe aqui parar para refletir sobre esse procedimento que ainda hoje é comum entre grupos religiosos. Grupos que se apoderam de Deus e do demônio e legislam, melhor dizendo, em suas causas. Como já tivemos oportunidade de refletir, demônio significa todo tipo de mal, de situações que desrespeitam, desqualificam, diminuem ou até mesmo tiram a vida de alguém. Combater essas situações é dever de todo ser humano, independentemente de quem seja a pessoa, da religião que ela professa ou da maneira que ela escolheu de viver a sua fé. Jesus veio para defender a vida. E quem a defende, mesmo que não seja cristão, é uma pessoa de Deus. Por essa razão, Jesus repreende João por esse ato. Pede que não proíba ninguém de fazer o bem em seu nome. É preciso encontrar meios de proibir que as pessoas façam o mal, mas não proibir de fazer o bem. João o havia proibido porque esse que expulsava demônios em nome de Jesus não seguia Jesus. Porém, se ele fazia o bem em nome de Jesus, era de certa forma simpatizante seu.
indiretamente era um discípulo de Jesus, mesmo não estando em seu grupo. Jesus sabe que quem faz o bem em seu nome não o difama. Se essa pessoa está fazendo o bem em seu nome, é porque não é contra ele. E não sendo contra ele, não há por que proibi-la de agir dessa maneira. O que isso tem a nos dizer? Que existem muitas maneiras de fazer o cristianismo, de viver melhor, de viver o cristianismo. O mais importante é como agir e não onde agir. Mesmo que uma pessoa não viva todo o rigor de determinada doutrina religiosa, se ela fizer sempre o bem ao próximo, ela está no caminho de Deus. Isso serve também para os grupos internos que se formam dentro de nossas comunidades eclesiais, as pastorais, os movimentos e associações, etc. Todas são importantes, desde que tenham como objetivo fazer o bem, promover a vida, expulsar os males, os demônios, que impedem que o projeto de Deus se realize entre nós. Jesus não põe fronteiras para os seus discípulos, apenas o critério de fazer o bem, isto é, de combater os males. Enfim, faça o bem sem olhar a quem. Aprenda a agradecer a Deus. Ao planejar algo, sempre diga, se Deus quiser, pois tudo em nossa vida depende dele. Tiago, no começo da primeira leitura de hoje, nos lembra isso. Algo que muitos se esquecem de dizer é: se Deus quiser. O amanhã pertence a Deus. Dizer que eu farei algo amanhã sem ter em conta Deus nessa ação é arrogância. E toda arrogância nos distancia de Deus. Os discípulos queriam ser detentores das ações de Jesus e foram repreendidos por ele. As obras de Deus não têm dono, são de todos e para todos. Porém, é preciso fazê-las em sintonia com Ele. Sem Deus, nossas ações não passam de castelos de areia, podem ruir a qualquer momento. Querido irmão, querida irmã, tenhamos sempre confiança em Deus e acolhamos a todos os que fazem o bem, mesmo que não pertençam à nossa religião. Sejamos humildes nesse acolhimento e no seguimento de Cristo, evitando nos apoderar das coisas de Deus. O bem é o que nos faz ecumênicos. Rezemos hoje por todos aqueles que enxergam a prática do bem acima de qualquer denominação religiosa. Sejamos pessoas de bem, que praticam o bem. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me largueza de coração para reconhecer como irmão e irmã todos quantos fazem o bem, mesmo sem se declararem discípulos de Jesus. Amém.